Agora sim, eu quero trazer para cá o Kelson Batista. Olha o homem aí, Kelson Batista, microfone agora liberado. Bom dia, Kelson. Bom dia. Alegria ter você aqui com a gente, tá? Para o testemunho. E eu quero dizer a você que está acompanhando, testemunho impactante, viu? Testemunho do Kelson é um testemunho impactante. E se você pode, fica aí com a gente para você ouvir um pouquinho aí dessa história, tá bom? Amém. Kelson, você tem uma história que fala forte ao nosso coração sobre o sobrenatural, né? É Vamos falar um verdade. pouquinho sobre isso aqui, nessa manhã. Antes de a gente avançar aqui no testemunho, Kelson, eu gostaria que você explicasse, falasse um pouquinho para nós de quem é a sua família, esposa e filhos, a cidade onde vocês moram. Se apresenta para nós aí, por favor. Prazer, eu me chamo Kelson Batista. Hoje eu moro na cidade de Nindeua, Pará. Sou evangelista da igreja de 27º dia. Essa bênção maravilhosa no qual nós fazemos parte. Tenho aí um casal de filhos, a Késia e o Caleb. Quero mandar um abraço para eles. Não estou em casa agora, estou na casa de um querido irmão, do evangelismo que estou fazendo agora aqui, próximo à casa, só que é em outro bairro. E minha esposa está em casa. Minha esposa é a Adriana, uma guerreira, lutadora, batalhadora e vivida na experiência de mudança de vida minha. Muito bem. Então, a Adriana é a esposa do Kelson, lá tem sido a mulher auxiliadora ali para ele. Bom, o Kelson, você se batizou lá por volta de 2010, 2011, né? Você se E, batizou na Igreja Adventista, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre esse batismo. Mas e como é que era a sua vida antes de se batizar? muito bem. Minha vida antes de eu me batizar era uma vida distante do Senhor, longe dos pés do Senhor, longe da igreja e longe do céu. Era uma vida complicada, uma vida nas garras e nas mãos do Satanás, onde a droga, o crime, a violência, o tráfico tomou de conta de uma criança, de uma adolescente, de um jovem, até Cristo resgatar esse adolescente, essa criança, esse jovem, o qual hoje sou eu. Muito bem. Você começou nessa vida, né, de criminalidade muito cedo, né, Kelson? Quantos anos você tinha quando começou? Nas escondidas, ao experimentar as drogas, comecei por volta de 7 a 8 anos de idade, a experimentar as escondidas, mas de cabeça mesmo, através das amizades, das influências e dos aparelhamentos da rua, com 14 a 15 anos, entrei realmente de cabeça nessa área terrível, no qual hoje muitos adolescentes e jovens enfrentam também. Pois é, então, irmãos, olha, vejamos que coisa, né? 7, 8 anos, né? Então, a gente precisa ficar atento, né, às companhias dos nossos filhos, né, o que estão fazendo, com quem estão. E quando chegou aos 14 anos, aí mergulhou de cabeça nessa vida é, da criminalidade e assim permaneceu por cerca de uns 8 anos, mais ou menos, né, nessa vida. Agora, enquanto você estava aí, vamos pegar dos 14, que quando foi você mergulhou de cabeça na criminalidade, até ali por volta dos 22 anos, nesse período, Kelson, tinha uma pessoa que orava muito por você. Quem era essa pessoa? Essa pessoa é o meu pai, o qual hoje mora em Piauí, Teresina, e sempre foi um homem de oração, um homem que entregou a vida a Jesus, pela qual a igreja adventista, porém ninguém sabia. E por muitas vezes eu na criminalidade, no mundo do crime, via meu pai de joelhos orando, aquilo me dava uma raiva terrível. Eu achava que aquilo ali não era importância, por muitas vezes eu tentei brigar com ele, partir para cima dele, até mesmo tentar tirar a vida do meu próprio pai.
que o inimigo, ele faz de tudo. E cada vez mais que me aprofundava, mais raiva eu sentia do meu pai, porque ele era crente. Olha que coisa, né? Então, Então, você ali numa vida de erros, e o seu pai já era uma pessoa cristã em outra denominação, mas aí quando você, em determinado momento, ele vem para a igreja adventista, continua sendo um cristão exemplar e orando por você, e a sua reação era de raiva, né? De ódio pelo seu pai, a ponto de ir partir para cima dele. O Kelso, antes de a gente continuar, deixa eu te perguntar. Eu ouço no fundo como se tivesse conectado no YouTube, alguma coisa assim. Eu não sei se é isso mesmo. Tem outro celularzinho aqui conectado também na sala 57. teria como. Eu não sei se a pessoa consegue baixar o volume dele aí, ou de repente, de alguma forma, talvez só se afastar um pouquinho para a gente não ter essa interferência, que eu estou ouvindo a minha voz aqui em segundo plano, parece. É isso mesmo. Vai baixar aqui, irmão. Ah, beleza. É só a gente toma esses cuidados só para que a mensagem possa chegar a você com o menor nível de ruído possível, tá bom? Por isso que a gente faz essas interferenciazinhas aqui. Muito bem, vamos retomar aqui então, o Kelson. E aí você fica então nessa vida de conflito com o pai, ele ora, você não aceita, mas um determinado dia você, aí no Pará, a igreja faz muitos evangelismos, né? Sim, faz muito. Muito evangelismo. E você chegou a receber algum convite, ouviu algum carro de som, para ir no evangelismo? Não. Aí que é a história. Minha convenção, ela não foi aqui no Pará. Ela foi em Teresina, Piauí, num Ok. bairro chamado Parque Piauí. Eu nunca recebi um convite de nenhuma Adventista Sétimo Dia. Nem de nenhuma da igreja, na verdade, né? Por quê? Porque, de certa forma, eu era uma pessoa mal vista no meio da sociedade. E pessoas mal vistas muitas vezes são discriminadas, são deixadas de lado, escanteio. E pessoas que muitas vezes conhecem têm até vergonha e receio de tirar um convite de visitar do lado das pessoas. E pelo que pareça, após eu sair do presídio, foi a minha convenção. Passei uma temporada preso e após sair do presídio, eu fui para minha casa. E na minha casa ali, por volta das 4 horas da tarde, eu cheguei. Quando eu fui Pastor abrir a porta, Fernando, Fala, pastor des- Wagner. desculpa, é porque assim, tá muito difícil de ouvir. Kelson, a gente vai fechar o seu áudio, a sua câmera. Você vai pegar o seu telefone, vai aumentar o volume dele o máximo que você puder e tira o fone, tá bom? Aí você volta aqui daqui um minutinho, beleza? Ok. Vamos deixar o Kelson lá, Fernando. Aham. E certamente ele não está te ouvindo porque o volume do celular dele está baixo. Então, ele Uhum. vai aumentar o volume, vai tirar o fone, porque a história dele é muito interessante. E a gente não está conseguindo pegar a ideia, ele vai acabar com o prejuízo do testemunho dele. Essa Em- história precisa chegar para clara aí, né, para o pessoal. Vamos ver se. Você ouviu dizer que a situação dele era tão dramática que ele diz que ele chega a desejar matar o pai, cara, porque o pai estava orando por ele. Então, o espírito do mal estava nesse menino. Você vai falar daqui a pouco sobre isso. E quando ele fala de vida de crime, o Kelson praticou vários delitos nesses 8 anos que ele passou envolvido no mundo das drogas e tal. E quem vê o Kelson hoje, obreiro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ganhando alma para Jesus, é um negócio extraordinário, extraordinário. Então a gente não quer perder o feeling do que vai acontecer aqui. Vamos ver se ele volta melhor com esse som dele para os irmãozinhos aí que tem. A irmã usa mesmo os aparelhos auditivos, então tem que estar bem concentradinho. Abre aí, Kelson, vai dar certo agora, irmão, em nome de Jesus. Yeah. Você pode tirar o fone, varãozinho. Abre o áudio. Abre o áudio. Você tem que abrir o seu áudio. Clica no microfonezinho. Você está autorizado aqui.
Oi. Tá me ouvindo agora? Agora sim, mano. Tô falando? Agora você tá ao Eu só vivo não e a consigo cores. ouvir vocês direito aí. Mas Você tem que consegue. tirar do ouvido. Tira o fone do seu. Tira o negocinho do ouvido aí. Não, isso, do seu. Aí, garoto. Agora você vai ouvir nós. Bom, deixa eu continuar, né? Maravilha, vamos lá. Bom, é, e ali a minha convenção ela foi no Piauí, em Teresina, né? E devido a uma história de vida no qual passei, fui para lá no presídio, e ao sair do presídio, eu fui para minha casa. A pessoa que vive no mundo desse não tem um interesse por livre e espontânea vontade. Pode até ter querer, mas não tem força de querer sair do mundo desse. E ao chegar na minha casa, por volta de 4 horas da tarde, começa a voltar a fazer as coisas que eu fazia antes. E à noite, próximo à minha casa, era uma pessoa que eu não poderia botar o rosto para fora ou sair para fora de dentro de casa, porque eu era uma pessoa mal vista e tinha muitas pessoas ali querendo não a minha vida, mas a minha morte. E aí, de repente, aparecem dois homens na porta da minha casa, e é aí que começa a história. E o que que esses homens vão fazer com você, Kelsey? Esses homens, eles me deram um convite vocalmente. Homens altos, grandes, que me convidaram a ir para uma igreja. Eu lembro que eu falei, fazer o que numa igreja? Igreja não é para mim, mas ao falarem, eu senti uma força tão grande que eu não tive como dizer não. O meu querer de não me levantar e o querer deles de querer insistir fez com que eu me levantasse e fosse junto com eles para a igreja. E eu me lembro que foi numa quarta-feira à noite, estava no término de uma Semana Santa. No dia estava tendo batismo, naquele dia estava tendo batismo. E me levaram para a porta da igreja de Adventista do Sétimo Dia, impediram para mim poder entrar na igreja. E eu não queria entrar, porém eu fui para a igreja armado. E entrei dentro da igreja de Adventista junto com eles, e ali estava tendo um batismo. E eu lembro que eu sentei do lado deles ali, e quando pessoas dentro da igreja, quando me viram, ficaram espantadas. Ficaram espantadas, alguns diziam, o que ele está fazendo aqui? Porém, só eu conseguia ver aqueles homens que ali estavam do meu lado, mas ninguém conseguia ver. Então, Eu até me Kelsey, arrepio quando eu falo um negócio desse, porque eu me lembro da história lá atrás, sabe? olha, só para a gente pontuar aqui, para deixar bem registrado. O Kelson sai da prisão, vai para casa. Na comunidade ele era conhecido, não tinha uma boa reputação, mas aí chega dois homens na casa dele, convidam ele para ir para a igreja. Ele reluta um pouco, mas o convite daqueles homens o convence, né? O Espírito Santo trabalha no coração dele, ele vai para a igreja, vai armado para a igreja, né? Chega lá, em frente a uma igreja Adventista do Sétimo Dia, numa semana do Calvário, aí aqueles homens entram com ele e sentam. Mas só o Kelson via os homens. Para os irmãos, ele estava sozinho. Então, o Kelson foi levado para a igreja por anjos. Por anjos, por anjos, Foram dois anjos que o levaram para a igreja. Olha o por anjos. sobrenatural aí na vida do Kelson. E aí, Kelson, eles não só levam você para a igreja, mas eles vão pedir você para fazer uma coisa. O que que eles pediam você para fazer? Para me batizar. Naquele dia eles pediram, hoje é o teu dia. Hoje a gente veio aqui para cumprir a nossa missão e tu vai te batizar. Eu digo, batizar? Tu vai te batizar. E eu dizer que eu não ia, e eles insistiam, até que ele disse, tu vai. E eu fui batizado. Sabe? Às vezes a gente faz coisas sem a gente entender o porquê de fazer. Mas eu fui arrastado para um tanque batismal.
Porque se eu não fosse arrastado para um tanque batismal, talvez hoje eu não estaria aqui, pastor. Talvez eu não estaria aqui. Muito Talvez hoje a provavelmente, minha vida não existia mais. eu penso assim, ó, se você não fosse arrastado para o tanque, você seria carregado para o cemitério. Era isso aí, meu amigo. Louvado seja Deus que você foi arrastado para o tanque. O tanque Então, batismal. E dali por diante, pastor, ao chegar na minha casa, me vi só e refletindo e me pensando, o que que eu fiz? Um monte de pessoas como eu era dentro do meu lar, meu irmão, inclusive agora esse que não saiu do mundo do crime, agora está até, peço até oração por ele, que foi preso agora esses dias também. E eu disse que não queria mais, porque eu tinha tomado a decisão pelo batismo, aí o que estava dentro do meu lar ali falou, tu te batizou, tu é doido, e agora? O que que vai ser da gente? O que a gente vai comer? E eu fiquei naquela situação toda, porque, de certa forma, eu é que era o que bancava ali a situação toda, e eu disse, a partir de hoje eu não quero mais droga, não quero mais arma, eu não quero mais dinheiro, eu não quero mais nada. E entrei para dentro do meu quarto, e ali meu irmão ficou lá fora com ele, semblante, todo mundo mudou, o semblante que eu vi de ódio para cima de mim, mas eu fiquei dentro do meu quarto, tranquei e comecei a chorar, e de repente eu dormi, mas por volta da meia-noite, 1 hora da manhã, eu acordo com meu irmão batendo no quarto, e me chamando para fora. Eu fui abrir a porta, não conseguia abrir a porta estava trancada, porém com chave, por lado de dentro. Mas eu voltei, sentei na minha cama, foi quando a cama começou a chacoalhar, batia de um lado para outro, fui jogado da cama para a parede, da parede para o teto, do teto para o chão, minha cama rachou no meio, e ali a parede do quarto, ela ainda hoje tem lá no Piauí umas rasgaduras como se fossem unhas, e foi uma coisa assim que foi lá praticamente literal, porque na minha vida passada, eu preso, não fui preso uma vez, fui preso várias vezes, eu fiz pacto dentro de um certo presídio, fiz pacto com um povo de uma seita chamada Luciferiana, e essa seita luciferiana é uma seita demoníaca, no qual você passa tempo dentro dela, e você, com o tempo, você recebe 2 livros, um macho e uma fêmea, livros demoníacos. Hoje o povo conhece eles como livro de São Cipriano. E ali você aprende reza, aprende tudo, e ali no pacto você tem que beber o sangue um do outro, literalmente. E aí foi que a vida realmente estava entregue às mãos de Satanás. Mas após o meu batismo, depois que eu disse que não queria mais, porque eu Caio sempre fui um homem de palavra, sabe? Batizei, eu digo, hoje eu batizei e agora eu tenho que seguir uma nova vida, mas não sabia como seguir aquela vida. você nunca Não tinha ido na sabia nem por igreja, onde né? começar. Ó, ô Kelson, você não recebeu estudo bíblico, você não tinha ido na igreja, primeira vez que você foi para batizar. Foi para batizar. A primeira vez que eu pisei o pé foi para batizar. E aí, Agora imagina, ô Kelson, é importante nós entendermos, né? Você, ao voltar para casa, espiritual, tem uma luta espiritual sobrenatural, o inimigo sobrenatural. ali tentando acabar com a sua vida, você não conseguia sair do quarto. Como é que essa situação no quarto lá terminou? O que que teve que acontecer para você conseguir sair desse quarto? Para sair desse quarto, eu, de certa forma, eu senti um enforcamento no meu pescoço, não conseguia falar, mas de repente eu vi uma luz pequena aumentando dentro do meu quarto. E de repente eu vi dentro do meu quarto como se fosse uma espada brilhante de fogo, até conseguir falar: o sangue de Jesus tem poder. E a partir de hoje a minha vida é entregue a Jesus. E naquele dia e momento, aquela guerra que eu estava dentro do meu quarto, ela parou de guerrear comigo.
Passei ainda a refletir aquela situação, mas eu fui aprendendo coisas extraordinárias. Eu fico me arrepiado, pastor, me tremo todo, porque é uma experiência de vida que eu jamais imaginei contar, sabe? Porque eu tenho vergonha da minha vida passada, pastor. Olha, Kelson, a gente não pode dizer que o que você fez no passado é correto, né? A gente sabe, é muito claro para todos nós. Mas hoje, Kelson, nós estamos aqui não para exaltar o passado, como a gente conversou, né? Ou mesmo para se envergonhar. A sua vida passada, Kelson, ela torna ainda maior o poder e a graça de Deus. Né? Então, se há uma coisa que a gente pode extrair de positivo dessa experiência passada, é que o poder de Deus alcança a todos, mesmo aqueles que em algum momento fizeram algum pacto de entregar a vida para o poder do mal, em outra situação, o sangue, como você mencionou, lá dentro do seu quarto, brigando, sendo enforcado pelo inimigo, o sangue de Jesus tem poder. E esse é o ponto que a gente quer enfatizar aqui hoje. O poder de libertação que há no nome e no sangue de Cristo Jesus. Mas aí, Kelson, você passa por essa experiência e agora batizado, membro da Igreja Adventista, você vai se envolver no trabalho da igreja. Qual foi a primeira atividade na igreja que você se envolveu? A primeira missão, o pastor chamado Ezequiel Guimarães me chama para poder fazer um trabalho missionário, uma missão Caleb. Nunca estudei a Bíblia com ninguém, nunca me deram um convite de estudo bíblico, nunca estudei a Bíblia, sentei assim como hoje eu faço com as pessoas, né? E fui para o campo de batalha, entregar convites. No primeiro dia, consegui 98 estudo bíblico. Aí eu fiquei me perguntando e disse, está aqui. E o pastor disse, não, é você que vai dar. Você não sabe, você nem você conhecia. Aí o pastor Eu falou nem que você ia dar os conhecia, eu disse, 98. pastor, eu não sei nem o que é Gênesis. E o pastor disse, Deus foi que te chamou. Ainda hoje me lembro que ele falou, foi Deus que te chamou. E pelo que parece, estava até comentando com o pastor agora, que quem me ensinou a estudar a Bíblia foi um pastor da Assembleia de Deus. Vamos explicar para o pessoal o que aconteceu. Você sai para fazer, a convite do pastor Ezequias, você sai para fazer pesquisa bíblica, levanta 98 estudos, só que nem você sabia achar os livros na Bíblia. Não, Aí você não vai sabia, estudar não. com um pastor. E aí, é isso que é, de fato, irmãos, aprender fazendo. Aprender a fazer fazendo. Fazendo. Como é que foi esse estudo aí com esse pastor? Cheguei na parte do pastor, o convite, aceitou estudar a Bíblia, marcamos o primeiro estudo. O primeiro estudo foi um estudo que mais demorou nesse dia. Foi um estudo que passamos praticamente quase 3 horas. Então, o primeiro estudo bíblico. E o pastor ali percebeu que eu não sabia manusear a Bíblia e não sabia onde estavam os livros. Ele disse assim para mim, hoje eu me lembro, pastor Oswaldo, o nome dele. E ele disse, olha, eu percebo que você não sabe muito bem da Bíblia, né? Eu digo, não. Ele disse, varão, você tem outra Bíblia dessa? Tem, eram umas Bíblias de estudo atrás. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou ficar com uma e tu vai ficar com outra. Eu vou te ajudar. Tá bom. E ali ele abriu o estudo lá atrás, ele fazia a pergunta, ia na Bíblia e me ajudava a abrir a Bíblia. Aí ele perguntava se eu entendia, eu dizia que mais ou menos, ele ia lá e ele mesmo explicava e ele mesmo entendia e ele mesmo riscava e respondia a lição dele. Ô, Kelson, o primeiro estudo bíblico que você deu foi o primeiro estudo bíblico que você recebeu também. Que eu recebi. O primeiro estudo bíblico que eu dei foi o primeiro estudo que eu recebi. E ali o pastor foi indo, com 3 horas de relógio, estudamos a Bíblia ali. Já no final ele disse, olha, amanhã você já vem de novo. Só que amanhã eu já vou trazer mais 8 pessoas.
E aí ele já trouxe mais 8 pessoas da classe dele e ele continuava sendo o professor daquela classe. Que E no qual coisa. eu passei eu. E ali foi uma coisa engraçada. E quando a esposa dele chegou, estava viajando para um campo missionário, a esposa desse pastor, e ela disse assim, a dona Solange, falou assim, mas você está estudando a Bíblia com os adventistas? Ele disse, não, eu estou ajudando ele a estudar a Bíblia, porque ele não sabe. E assenta aqui para acompanhar, e ela acompanhava tudinho, pro meio e pro fim. Eles disseram o seguinte, onde teu pastor está fazendo evangelismo? Eu digo, está fazendo uma escolinha lá no fundo, e eles passaram aí também para o evangelismo, mas o maior milagre foi dentro daquela casa, onde ele chamou toda a igreja dele, pastor. E aquelas 28 pessoas tomaram a decisão de virar adventistas do sétimo dia. E mais 10 por fora tomaram a decisão. Então, minha primeira missão, eu aprendi, dando estudo bíblico e aprendendo ao mesmo tempo. E um pastor da Assembleia decidiu virar adventista do sétimo dia. Ô, Kelson. E batizou 38 pessoas. Minha primeira missão. Ô, Kelson, vamos ressaltar para o pessoal aqui. Gente, quando a gente fala aqui do Espírito Santo, de envolver na missão, olha o que o Kelson está falando. Ele não sabia manusear a Bíblia, ele não sabia dar o estudo bíblico. O que ele fez? Ele saiu e foi na casa do pastor Oswaldo, que era o pastor da Assembleia. Quando o pastor viu que ele não sabia manusear, o pastor começou a ajudá-lo. E aí o pastor traz mais 8, a esposa chega, se junta ao estudo e o resumo da história. Só naquela casa, 28 pessoas se batizam e mais 10 pessoas de outras casas. Primeiro trabalho missionário do Kelson, com poucos dias de batizado, né? Nesse batismo que você viu aí, sem receber estudo bíblico, sobrenatural. 38 pessoas tomam a decisão ao lado de Cristo. Irmãos, Deus precisa que nós estejamos disponíveis, porque o restante ele vai fazer. O restante é ele que vai fazer, né? E aí, Kelson, você continuou trabalhando como obreiro, levando pessoas para Cristo Jesus, né? E aí, desde lá no Piauí até vir para o Pará, como é que foi essa história sua aí? Desde o Piauí, do meu batismo, até hoje não, uns anos atrás, eu continuei na igreja até hoje, nunca tive vontade de desistir, mas o meu elixir da vida é a pregação do evangelho, é o ID. Se eu não tiver isso na minha vida hoje, pastor, eu não sou ninguém. Mas no meio dessa história toda, eu era aqueles homens no qual Paulo encontrou, que João Batista batizou, mas precisava do batismo do Espírito Santo. Opa, olha só, vamos pontuar isso aqui, que a gente já está caminhando para o final do estudo. Missionário, alguém pregador da palavra, mas igual aqueles 12 discípulos lá de Atos 19. Paulo pergunta para aqueles homens assim, né? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ele falou, olha, a gente nem sabia que tem Espírito Santo. E é aí que entra a Sala 57 na vida do Kelson. Como é que você entra a Sala 57. Aí entra a Sala 57. Conheci a Sala 57 num evangelismo que eu fui fazer. Um irmão participava. E me apresentou a Sala 57, eu entrei, isso já faz uns 3 a 4 anos. Eu entrei na Sala 57, gostei. Descobri quem eu era de verdade e como eu precisava mudar. Porque às vezes a gente está na igreja, mas a gente não recebeu o batismo do Espírito Santo ainda. A gente caminha com Jesus, mas a gente não recebeu o batismo do Espírito Santo ainda. Porque o batismo do Espírito Santo é mudança. É transformação de vida. E às vezes a gente continua sendo a pessoa, às vezes bruta, às vezes ignorante, às vezes um temperamento alto, um temperamento forte, não tem um domínio próprio. E a Sala 57, ela me apoiou, me auxiliou a conhecer o Espírito Santo de verdade. E aí eu fui
praticando o que ela sempre vinha ensinando, pelas madrugadas. Às vezes a gente tem até aquela lutação de acordar pela madrugada, de orar, até mesmo com bobeira, até mesmo assim tem aquela mínima vontade de acordar de madrugada, mas aí a Sala 57, ela incentiva a gente. Um compromisso a gente passa a ter com Jesus, com o Espírito Santo, toda madrugada. E eu fui aprendendo, é como se a Sala 57 fosse um espelho. Eu colocasse o espelho na minha frente e eu via que o quanto eu precisava mudar através do Espírito Santo. Atitude, palavras, domínio, o modo de falar, o modo de agir, o modo de se comportar. Mesmo por muito tempo dentro da igreja, mas ainda faltava isso ainda. E eu me lembrei de Paulo. Então tu precisa nascer de novo. E eu renasci mais uma vez, pastor. Não de água, mas com o Espírito Santo, né? E hoje minha esposa, ela olha para mim e ela diz: só Deus mesmo. Porque hoje não tem, hoje não tem. E aí minhas filhas olham para mim, meus irmãos que ainda hoje estão lá fora, eles olham para mim e falam: cadê o Kelso? Não existe mais. Aquele lá não acabou, não tem mais, pastor. Hoje, a gente é uma nova criatura. Mas, se não fosse através do Espírito Santo, pastor, quem seria eu? Ô, Kelson, é importante, irmãos, nós entendermos o seguinte: todo o processo é pelo Espírito Santo. Todo o processo. Então, lá desde o Piauí, quando o Kelson é levado para a igreja pelos anjos, o Espírito Santo está conduzindo todo o processo. O Kelson, ele veio para a igreja sem saber o que estava acontecendo, sem saber o que estava fazendo. Irmãos, aí você pode se perguntar assim, né, só abrindo um parênteses: como é que isso aconteceu com o Kelson? Porque ele nem queria, né? Ou, às vezes, quando tinha uma vontade, mas não tinha força. Lembremos que o pai dele nunca deixou de orar por ele. Então, aqueles anjos foram lá na casa do Kelson em resposta à oração do pai dele. O pai do Kelson, que é membro da Igreja Adventista Sétimo Dia lá no Piauí, clamando por ele, a igreja clamando, os anjos foram lá. Essa parte mais grossa, mais grosseira, criminalidade, drogas, tráfico, isso Deus tirou assim, né, naquela noite. Ele foi para a igreja, se batizou e pronto, Deus tirou isso da vida dele. Mas veja o que o Kelso está dizendo. Depois de vários anos na igreja, a maneira de falar, algumas atitudes, né, era uma coisa meio rude ainda. E aí, quando ele conhece a sala, o Kelson passa por um processo de refinamento. Ele vai sendo ali, agora ele vai sendo polido, o diamante vai sendo polido para que a luz de Jesus possa brilhar. Para que a luz de Jesus possa brilhar. A ponto de a esposa ver essa mudança, os filhos verem essa mudança, os familiares verem essa mudança. Então, irmãos, nós estamos aqui na sala 57 para buscar isso. O Espírito Santo, ele já tirou muita coisa de nossa vida, mas tem detalhes ainda que precisam ser ajustados. Cada vez que ele vai tirando alguma coisa, né, a gente vai vendo outras coisas, né, Kelson? E Deus precisa tirando de nós. Né? E uma das histórias marcantes, pastor, dessa minha conversão, foi também no campo missionário, que minha vida hoje é o campo missionário. E foi quando eu conheci um casal de uma irmã da igreja que vinha orando há bastante tempo pelo filho, pela filha. Então, pela filha. A filha se envolveu com a vida passada lá também, se envolveu com um homem também do mundo do tráfico. Ambos começaram e Deus, ele faz a forma dele como ele quer. Ele levou uma pessoa do passado, de uma vida diferente, para resgatar alguém que vivia naquele mundo. Deus usou Paulo para resgatar alguém que vivia daquela forma. Deus faz isso, né, Kelson? O poder do evangelho, o evangelho é o poder de Deus, diz o apóstolo Paulo.
Mas uma coisa sou eu, um pastor, chegar para uma pessoa que é usuária de droga, que é da criminalidade, e dizer que Jesus tem poder, né, para mudar. Outra coisa é você chegar lá e dizer, ó, eu vivi isso aí. Eu vivi isso. Ganha um outro poder, né? E ali, pastor, nesse evangelismo, eles foram, ouviram, mas a coisa mais marcante que me deixou naquele dia foi que todas aquelas pessoas tomaram a decisão de se entregar a vida a Jesus. 48 pessoas, meu segundo trabalho. E todos do mundo do crime, todos traficantes, todos viciados, todos soldados. Hoje, 22 deles, uns são senhor de igreja, outros são chefe de diaconato, e hoje eu sou evangelista. Um simples leigo, Evangelista. nascido de uma família complicada, como todos têm, mas que todos nós somos um chamado de Deus. E uma coisa eu vou dizer, pastor. Eu amo a sala 57. Preciso dela para ser feliz. Amo demais. Quase faço um evangelismo com o pastor Wagner, talvez ele não se lembre disso. Mas chegou perto. Chegou perto. Ainda chegamos a conversar. Mas chegou pertinho. Pô, mas vai sair, em nome de Jesus vai sair ainda. Eita, mas ainda chegou perto. Mas a sala 57, ela ajudou a minha mudança de vida, pastor. A minha refinação. Amém. Meu irmão, antes de nós Eu vou finalizar, controlar aqui minhas emoções, que o negócio tá forte. respira aí, segura o coração aí. Bom, Kelson, o testemunho tem dois pontos assim que vale a pena a gente ressaltar. A maneira miraculosa e sobrenatural como Deus alcançou você. E aí, irmãos, não desistamos de orar. Não desistamos. Deus alcança todas as pessoas. Deus alcança todas as pessoas. Alguns vão se permitir. O Kelson se permitiu ser alcançado, né? E a segunda coisa que eu quero ressaltar aqui é esse papel do Espírito Santo. Às vezes a gente está na igreja, mas não se deu conta, né? Esse espelho que o Kelso falou, que é a sala, né? Mostrando para ele a maneira de falar, a maneira de agir e tal, esse refinamento, ele precisa acontecer, né? Esse fogo refinador, como cantava o Luiz Cláudio lá, né? Há algumas décadas, né? O Kelson tem experimentado isso aqui na sala 57. Tem experimentado. E Deus tem usado o Kelson poderosamente para alcançar dezenas e dezenas de pessoas para o reino de Deus, né? A gente viu 38 no primeiro evangelismo, 46 no segundo evangelismo. E assim tem sido, né, Kelson? Pessoas e Assim mais tem pessoas sido, pastor. se E assim rendendo. tem sido. E assim tem sido, e vai indo, e vai 70, e vai e leva mais. Mas o importante, pastor, é a mudança que Deus faz em nós. Não importa, hoje eu olho assim, não importa da onde a gente veio, que vida a gente levava. O importante é a entrega. E a entrega que a gente tem por Jesus. E foi isso que eu descobri. Que da mesma forma que eu era um louco lá fora, por que não ser louco hoje por Jesus? Por que não fazer loucura por Jesus? Porque ele faz tanta loucura por nós, pastor. Tanta loucura que ele faz por nós. Só em ter paciência, em lidar comigo, que era uma pessoa impaciente, que era uma pessoa que resolvia tudo na ponta de situações, e após a convenção, após a decisão de aceitação, que a convenção vem depois. Após a aceitação, eu ainda era uma pessoa que precisava mudar. Eu ainda era uma pessoa que precisava mudar. Tinha um processo, né? Tinha um processo ainda Processo. para acontecer. Hoje não vou dizer que eu estou 100% perfeito, porque ninguém está. Mas o que eu tenho a dizer é,
E 75%, pastor. O Espírito Santo ele vai transformando. Os outros restantes que tá faltando, ele vai transformando. Amém. Mas o resultado de tudo isso é a entrega. É a entrega diária pelo Espírito Santo. Sem essa renúncia, a mudança não vem, né, Kelson? Sem a renúncia, a Não. mudança não vem. Meu Um, amigo, de- sim, pode falar. um detalhe importantíssimo no meu chamado pelos anjos, pastor, foi que naquele dia, sentado naquele banco, eles dizendo para eu poder me batizar. E ao mesmo tempo eles falavam assim para mim: tu não poderá mais fazer isso, tu não poderá mais fazer aquilo. E eu lembro, pastor, que ele falou assim: hoje a tua vida vai mudar, mas tu precisa te entregar, tu precisa te batizar. Foi a luta, pastor. E quando eu fui me batizar naquele tanque batismal, quem estava lá naquele tanque batismal batizando era um pastor chamado Clodoaldo. Não recordo o sobrenome. Mas eu com arma na cintura, pastor. Um ancião da igreja viu. E começou um pouco de desespero dentro da igreja. Um ancião chamou lá para fora e disse que eu não poderia me batizar. E como eu não gostava de levar desaforo para casa. Eu disse, então ninguém batiza mesmo. Por que eu não posso? Ninguém melhor do que eu. E eu não gostava disso, pô. Eu não gostava que ninguém fosse, entende? Ali foi uma permissão de Deus para dizer, tu é corajoso, tu vai. E eu batizei naquele dia. Foi aí que eu descobri que na frente da minha casa moravam vários adventistas. Vizinho lá da minha casa moravam vários adventistas. Mas não recebi nada, pastor. Não recebia nada. Não falando, mas dizendo que a gente precisa ser mais corajoso, ser mais audacioso. A entrega, ela não é só daqueles que estão lá fora, né? A entrega, como a gente tem visto aqui na sala, é diária, irmãos. Para a gente ouvir, né, a voz do Espírito Santo. Às vezes você tem uma pessoa aí que é um pouco mais combativa, que é ou que seja da criminalidade, dependendo do lugar que a gente mora, a gente fica com medo, né, de entregar e tal. Mas nós precisamos ir. As pessoas precisam receber, né? E a palavra. Meu irmão, para nós finalizarmos aqui, esse testemunho poderoso seu, louvado seja Deus pela sua vida, pelo que ele faz através de você. Hoje você é um evangelista leigo, mas nesse ano vai fazer uma prova aí. Em nome de Jesus. Meu sonho, isso queima no meu coração, pastor. É Isso ser um queima, arde pastor, no meu coração. o E sonho é ser um pastor da orem por igreja mim, adventista do sétimo dia. porque logo, logo eu vou ser pastor da igreja adventista do sétimo dia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Vai Eu vou ser um chegar lá. missionário de Tá tempo perto, tá longe não. integral. E é isso aí. Bom, irmãos, então vamos orar pelo Kelson, pela família, né? Pela esposa, pelos filhos. Kelson mora no Pará. Nós temos uma faculdade lá, a Faculdade Adventista da Amazônia, FAAMA. Ele vai fazer o vestibular para teologia. Oremos para que ele possa ser aprovado, conforme a vontade de Deus. E o Deus que o chamou, o Kelson é a personificação de 1 Pedro 2,9. Aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, É isso né? mesmo. Então, o Kelso vai continuar sendo aí o sacerdócio real, o povo santo, de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as maravilhas, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, que Deus continue te abençoando, usando você poderosamente na missão de alcançar pessoas, e que, conforme a vontade de Deus, você passe pelo teológico e receba ali mais preparo para ser ainda mais útil para a causa de Deus e que Elson e todos nós, irmãos, sejamos sempre guiados pelo Espírito Santo em tudo aquilo que Amém. vamos fazer. Meu irmão, 4 coisas que eu tenho para lhe dizer. Eu te amo,
Preciso de Amém. você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Amém, pastor. Somos igualmente todos. Amém. Vamos orar então? Vamos. Oremos. Querido Deus e bom Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor permitiu a mim e aos milhares de pessoas que estão aqui na sala de vermos, o Senhor nos permitiu ver um milagre. O Kelson é um milagre, Deus. Ele foi para a igreja levado por anjos. Senhor, isso é o sobrenatural que está ao nosso redor, Pai. E todos nós, Deus, devemos ter essa compreensão desse mundo sobrenatural e entendermos que o Espírito Santo quer nos conduzir, Pai, dessa forma, para alcançar pessoas para o teu reino, como o Kelson tem alcançado. Eu quero pedir ao Deus que o Senhor abençoe o Kelson, a família, a esposa, os filhos. Ele tem, ó Deus, queimando no coração dele o desejo de ser um pastor da Igreja Adventista Sétimo Dia, que o Senhor possa confirmar esse chamado na vida dele, possa conduzi-lo, e assim, ó Deus, que cada dia mais o Kelson seja um diamante polido pelo Espírito Santo e que a luz de Jesus possa brilhar através da vida do Kelson. Abençoa, Deus, as pessoas que o receberam hoje, ele está em evangelismo, cuida dele, cuida da família dele que está em outro local e que ele alcance aí onde ele está muitas pessoas para o teu reino. Batiza-nos a todos com o Espírito Santo para o restante desta segunda-feira e traze-nos de volta, Deus, a este lugar na quarta-feira, na madrugada, para sermos impactados mais uma vez pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.